Olá, olá, seres divinos. Olá, olá, seres divinos, muito boa noite. Este é o programa Good Vibes, onde só as boas vibrações importam. Espero que tenham tido uma ótima semana e que esta que agora se vai iniciar seja para todos nós uma semana excepcional. E nada melhor do que acompanhar o Good Vibes para ganhar impulso e energia positiva para esta nova semana. Hoje vamos estar aqui à conversa sobre a temática luz versus sombra. Deixo-vos já o convite para participarem nesta conversa através dos comentários, de perguntas, de sugestões e opiniões, de modo a tornar ainda esta conversa mais interessante. Lembro que esta edição do Good Vibes vai ficar aqui disponível na minha página do Facebook, sendo a posteriori também disponibilizada no meu canal do YouTube e no Rumble. E quando isso acontecer, não só deixarei aqui o link nos comentários, como também os partilharei aqui justamente na página do Facebook. Vamos então, de uma forma muito célere, passar já ao tema que nos traz aqui a esta conversa. Deixando-vos o convite para efetivamente darem a vossa opinião acerca de o que é efetivamente para vocês a luz e o que é a sombra. O que é que vocês entendem como sendo luz e o que é que vocês entendem como sendo sombra? Afinal de contas, o que é a luz, o que é a sombra e o que é que estas duas coisas contribuem para a nossa vida, para a nossa tomada de consciência sobre o que somos, o que estamos aqui a fazer, o que viemos de facto de alguma forma a esta vida, qual o propósito, qual o mergulho, digamos assim, interno que necessitamos de fazer para termos uma percepção diferente, mais ampla, acerca de justamente a integração destas duas polaridades. Afinal de contas, a luz é uma polaridade e a sombra é outra, talvez, não sei. Falem comigo através dos comentários para desenvolver-vos um bocadinho este tema. Mas, antes de vos atualizar, digamos assim, sobre aquilo que eu entendo como luz e sombra, quero-vos ler aqui um artigo do site somostodosum.com.br, um artigo de 7/11/2008 de Marian Dayamayi, creio eu, Marta Magalhães, penso que é esse o verdadeiro nome dela. Depois aqui tem o outro nome, que será eventualmente o nome espiritual, digamos assim. E esse artigo fala justamente sobre luz e sombra. E ele diz o seguinte: precisamos de entender que uma delas só pode ser reconhecida através da existência da outra. A sombra existe para que possamos ver a luz. A experiência na matéria traz-nos a grandiosa oportunidade de vivenciarmos a complexidade da existência, da vida. Vida e morte são apenas aspectos dessa grande experiência. Não são apenas princípio e fim de algo, mas um movimento contínuo. Passagens para planos diferentes e necessários. A luz é realidade. A sombra é dúvida. E também faz parte do nosso processo de compreensão da vida. Até que tudo se esclareça na nossa mente, a sombra estará tapando os nossos olhos. É preciso libertar a mente e deixar que os velhos conceitos sejam dissolvidos. É necessário tirar as máscaras que ocultam a nossa verdadeira face, para que possamos encarar-nos de frente e assumirmos as nossas sombras, o chamado lado escuro da força. Se não assumirmos as nossas sombras, não conseguiremos resgatar a nossa própria luz. É preciso lutar contra o dragão interno. É preciso aceitar as nossas imperfeições para que possamos transmutá-las. Percebo nas pessoas muitas dúvidas sobre bem e mal. Existem definições para bem e mal e podemos meditar sobre isso.
O bem é a harmonia que visa sempre o bem comum, é a compreensão da unidade. Já o mal é consequência da ignorância e do medo, causado pelo afastamento da unidade. É o desequilíbrio. Tudo o que leva a um transtorno físico ou espiritual é considerado mal. Tudo o que nos tira do nosso centro é mal. Tudo o que vai contra a natureza divina do ser humano é mal. Tudo o que nos leva ao centro é à unidade é bem. Tudo o que une, esclarece, fortalece, ampara, compreende e compadece é bem. Essas definições podem ser enriquecidas ao compreendermos que o mal, como fruto da ignorância, faz parte do processo evolutivo humano e, naturalmente, à medida em que se esclarece o propósito divino e a união cósmica que se dá, ele automaticamente desaparece. É preciso entender que Deus e nós somos um, inexoravelmente um. E para se enxergar isso é preciso ter desprendimento, é preciso se entregar a essa força e deixar ir o velho eu, realizando os objetivos reais de ser um ser humano completo, vivendo integralmente, servindo sem expectativas, deixando-se fluir com a vida, sendo o amor sem barreiras, sem julgamentos, enxergando que tudo faz parte. O meu computador de repente deu aqui um wipe e saiu de onde estávamos. Enxergando que tudo faz parte, onde é que isto estava? Desculpem. Deve ser. Ok. Gerar ansiedade na expectativa da realização de um desejo egóico nos afasta da realidade, descortinando um véu de nuvens sobre os nossos olhos etéreos. A causa mais frequente de stress causado pela decepção como uma derrota é a expectativa de ganhar sempre, de ser melhor do que os outros, de não aceitar as próprias limitações, etc. O ser humano atual vive em busca de algo que nem mesmo ele sabe definir, pois está tão afastado da realidade que tem dificuldades para enxergar um palmo à frente do seu próprio nariz. É bombardeado todos os dias pela mídia com apelos que refletem a sua insatisfação. Perdão, fazendo-o crer que bens materiais, a conquista do sexo oposto ou a realização profissional trarão a tão almejada felicidade. Também é comum maquilhar sentimentos egoístas como justificativas, tais como: eu faço isto porque quero ganhar, porque quero agradar ao meu cliente. Na verdade, o que estás à espera é de elogios, de aprovação ou de remuneração material. De acordo com a harmonia universal, devemos dar o melhor de nós por amor, sem esperar nada em troca. Devemos apenas ser, fluindo com a energia cósmica, com o plano divino. Expectativas só geram ansiedade, apreensão, medo, dúvida. A doação sem esperar nada em troca só pode gerar a ampliação do amor, da verdade e da luz. Vamos deixar que a brisa nos leve, como uma folha levada pelo vento, em qualquer direção, para qualquer lugar, e assim, com a vontade divina, e assim que a vontade divina quiser, vamos cair ao sol e servir de adubo para assumir para alguma semente que nos espera. Assim seremos felizes por servir, não mentalizaremos nada. Seremos, amaremos o cosmos e seremos unos com ele. Vibraremos na mesma intensidade, o amor, que permeia a tudo e a todos. Voltaremos a ser aquilo que sempre fomos, luz. Estaremos conscientes da totalidade, viveremos a totalidade. Seremos. Então este artigo perdão, traz aqui uma ideia geral e uma perspectiva. Boa noite, Andreia, Portugal, obrigado por estares aí desse lado. Já agora, se quiseres contribuir com a tua opinião, o que é para ti a luz e o que é para ti também a sombra? Este artigo, como vimos, fala-nos de várias coisas, abordando a luz e a sombra como partes integrantes da nossa manifestação enquanto seres humanos, mas integrando aqui uma ideia de que talvez sejamos um bocadinho mais do que meros seres humanos, somos seres divinos em manifestação terrena, é aquilo em que eu acredito.
E talvez, por vezes, estejamos muito absortos no mundo à nossa volta e procurando sempre chegar a algum lado e ter aqui, muitas vezes, percepções e conceitos muito definidos sobre tudo e sobre mais e sobre alguma sobre tudo e mais alguma coisa. No entanto, talvez não venho aqui para vos dar lições de moral, ideias ou conceitos abrangentes e definidos sobre o que é isto ou o que é aquilo. No entanto, para mim, a luz e a sombra, tal como é a publicidade do flyer deste programa e desta edição, são aspectos integrantes de uma mesma coisa e, portanto, aparece ali o símbolo do Tao, aquele símbolo que muita gente liga ao Feng Shui, em que estão ali duas cores presentes, o branco e o preto. Mas a forma como esse símbolo é elaborado, tanto na parte branca como na parte preta, há ali uma bolinha da cor oposta que está envolvida nele. O que é que isso significa? Significa que uma coisa não existe sem a outra. E para nós, e não sou eu que o estou a dizer, já grandes pensadores e filósofos e físicos, químicos e cientistas refletiram sobre isso e chegaram a algumas conclusões. Sem nós termos este discernimento e esta percepção sobre o que é a luz e sobre o que é a sombra, nós não conseguiríamos, de facto, fazer esta dualidade. A percepção que temos da luz é que é uma coisa que brilha. A percepção que temos da sombra é uma coisa que não brilha, que é escura, não é? E a luz será sempre algo brilhante, radiante. Pois é. Mas se não houver luz e sombra, como é que nós vamos, com os nossos sentidos e na nossa condição humana, discernir uma da outra? Não é possível. Só conseguimos discernir a luz se tivermos o contraposto, a sombra. Aliás, e isto é uma percepção muito minha, na Bíblia Católica existe uma passagem em que supostamente Jesus Cristo está refugiado-se no deserto para enfrentar o demónio. Eu gosto sempre de pensar nisso, porque foi o meu ponto de partida para algumas reflexões, e uma delas levou-me logo de imediato, e na altura, porque foi das primeiras formações que fiz, foi a primeira que eu fiz no mundo esotérico, holístico, chamem-lhe o que quiserem, e foi sobre Reiki. E então o fundador do sistema de Reiki, Mikao Usui, tem o insight, a revelação, se quiserem, sobre o sistema de Reiki, quando se refugia por 21 dias no Monte Kurama, no Japão. E algo em mim começou a desplotar essa reflexão. E depois apercebi-me que com o Buda aconteceu o mesmo e com outros grandes mestres que passaram pela humanidade. Vai acontecendo sempre o mesmo padrão, que é as pessoas têm uma determinada vida até um momento específico e depois fazem uma reclusão, fazem um retiro, fazem uma espécie de abraço de solitude, fogem, digamos, ao mundo, ao mundano à sua volta e refugiam-se num determinado contexto em que se permitem estar sós com elas mesmas e descobrem revelações, têm eu não queria voltar a usar a palavra insights, mas é um bocadinho isso. Têm, de facto, revelações, têm insights sobre várias coisas que, se calhar, ninguém até ali tinha pensado, ninguém até ali tinha tido a sorte de lhe ter sido revelado. Mas isto não é nada de novo. Aliás, por exemplo, Isaac Newton, quando leva com a maçã na cabeça, está pura e simplesmente no dolce far niente, não é? Está no bem bom, sem fazer nenhum, debaixo de uma macieira, encostadinho, a dormir uma cesta, e leva com uma maçã na cabeça e põe-se a divagar sobre o porquê da maçã cair para baixo e não
para cima, para os lados, e descobre ou de alguma forma se interroga e chega ali a algumas conclusões e de certa forma estabelece ali os primeiros espaços para se chegar à ideia da gravidade. Joana Cardoso, obrigado por estares desse lado. Quero perguntar-te também qual é o teu entendimento sobre o que é a luz e sobre o que é a sombra. Façam o favor de deixar as vossas opiniões nos comentários e será aqui exibido e será aqui discutido. Obrigado por estarem desse lado. Então, efetivamente, estamos a falar de conceitos duais, luz e sombra. São conceitos duais, ou seja, sem a dualidade não há a possibilidade de haver aqui um intercâmbio, de haver aqui uma ponte entre uma coisa e outra. Há algumas análises muito interessantes em que nos mostram que, por exemplo, quando há muito sol, se nós estivermos de frente para o sol e olharmos para trás, vemos a nossa sombra, mas só se olharmos para trás. Isto levaria aqui uma conversa muito mais interessante, embora com alguns convidados ou com a vossa participação. No entanto, lá está, mais uma vez, só tendo a percepção da luz é que temos a percepção também da sombra. E nos tempos em que vivemos, de facto, há aqui vários paralelismos que podemos fazer relativamente a isso, mas antes disso, e para agilizar também, eu dei aqui uma pesquisa muito rápida e apareceu-me aqui um textinho também que eu achei muito interessante. Ele é mais pequenino que o outro. Ele está disponível em eusemfronteiras.com.br e foi escrito por Daisy Aur. E o texto fala também sobre luz e sombras. E o título dele é o seguinte: Luz e Sombras, lidando com emoções no mundo da dualidade. Já percebeu que existe um espaço interno praticamente desconhecido e nem explorado em si? Cada ser humano tem um esconderijo dentro de si mesmo, que é desconhecido e onde a luz da compreensão ainda não penetrou. Por isso as sombras fazem a sua morada nesse lugar obscuro. Existem formas de perceber os sinais que denotam a existência desse espaço inexplorado, com o objetivo de torná-lo conhecido. Você já percebeu em algum aspecto interno de si ou em outra pessoa que lhe traz perturbação e lhe incomoda? Nesta reflexão vamos nos ater a estes aspectos com a finalidade de desvendar o espaço oculto em cada um de nós. Primeiramente é necessário levar em conta que habitamos num mundo dual, ou seja, de dualidade, onde os opostos interagem ou se confrontam. Por isso oscilamos entre luz e sombras. As sombras que habitam em cada um de nós se refletem no mundo externo. Por isso é que, ao prestar atenção à sua realidade, você pode perceber, isto hoje não está fácil, você pode perceber aspectos internos ocultos que se projetam no seu exterior. Estes aspectos obscuros que existem em cada ser humano muitas vezes carregam conteúdos densos e desagradáveis. Por isso é mais fácil negá-los e resistir a eles. Ao reconhecer as suas sombras é possível evitar que se manifestem de forma inconsciente ou instintiva nos relacionamentos ou situações externas. E agora uma frase do psicanalista Carl Jung. Enquanto não nos tornamos conscientes, o inconsciente regerá a nossa vida. Para perceber o inconsciente regendo a nossa vida, temos de auto-observar-nos e dar-nos conta de projeções, principalmente do que não está bem resolvido, em que nós percebemos aquilo que em nós não está bem resolvido e que de alguma forma muitas vezes acaba por se espelhar para nós no outro. Nesse contexto, o seu incómodo se denunciará de forma inconsciente por meio de seus julgamentos e críticas à pessoa que está sendo seu espelho. Infelizmente, por ser uma reação inconsciente, quanto mais julgamento, reclamação e crítica, mais fortes ficam as sombras que acabam gerando resistências, limitações e influenciando negativamente as suas escolhas, decisões e circunstâncias, delineando desta forma a sua realidade. Segue um exemplo prático disso. Se uma pessoa antipatiza com a outra porque a acha vaidosa, orgulhosa e arrogante e isso a incomoda,
pode revelar aspectos internos dela projetados no próximo. Quando se coloca a luz da auto-observação nas sombras, as mesmas se dissipam. No mundo dual, a luz traz leveza, compreensão, consciência, visão e lucidez. Já as sombras podem guardar medos, ressentimentos, emoções reprimidas, tristezas e amarguras subterradas, gerando insegurança, confusão, perturbação, padrões negativos, neuroses e até doenças. A vida é um processo de experimentação, criação e expansão. Então, é uma oportunidade de autorrevelação contínua. Cada experiência, sincronicidade e ciclo trazem possibilidades de autoconhecimento e aprimoramento. Enxergar e assumir as nossas sombras com a luz da percepção e da compreensão contribui para a dissolução das sombras. Quanto mais reprimimos, disfarçamos e rejeitamos as sombras, mais elas se fortalecem e acabam aparecendo por meio de reações instintivas. É quando, por exemplo, ocorre um surto de raiva. A raiva revela emoções e energia reprimida por causa de sentimentos que foram mal processados. Por isso, quando sentir raiva, olhe para essa sensação e dê-lhe vazão de forma construtiva. Por exemplo, ao sentir raiva de alguém, olhe para o que te levou a sentir essa emoção e procure enxergar dentro de si o que a desencadeou, sem julgamento e vitimismo, mas meditando na causa dela e conversando. Desta forma será possível chegar à forma como você interpreta e cria a sua realidade. Dá significados às experiências e aos seus mecanismos de defesa. Uma forma construtiva de lidar com a raiva, sem deixar que fique reprimida no inconsciente, é sublimá-la, convertendo-a em força e impulso para ações e atividades positivas, tais como fazendo atividades físicas ou desporto, desenvolvendo ações filantrópicas ou empreendimentos culturais, praticando meditação, yoga ou outra atividade espiritual que lhe traga relaxamento, realizando atividades artísticas como cantar, dançar, pintar, escrever, entre outras. Se puder até, grite. Em suma, para lidar melhor com as nossas sombras e viver com mais leveza e equilíbrio, é necessário enxergá-las, aceitá-las e compreendê-las, criando espaço para a luz entrar, trazendo maior lucidez e desenvolvimento da consciência. Bom, este texto todo... Olá, muito boa noite, Paulo. Viva, camarada, tudo bem? Um grande abraço. Já agora, se quiseres deixar a tua opinião sobre o que é para ti luz e sombra, eu amaria. Gratidão por estares aí desse lado. Olá, maninha, boa noite. Viva, tudo bem? Olha, se quiseres deixar a tua opinião aí sobre o que é luz e sombra, seria fantástico. Obrigado por estar aí desse lado. Então, retomando aqui o raciocínio que eu estava a ter há pouco e depois da leitura deste segundo texto, quando supostamente Jesus Cristo se retira para o deserto para lidar ou enfrentar, que é aquilo que vem lá mais ou menos descrito, o demónio, aquilo que começou a fazer um certo sentido para mim foi, ele não foi enfrentar o demónio, até porque, independentemente de acreditarmos que existe uma entidade que é responsável por todas as coisas menos positivas no mundo, se calhar, tal como alguém lá atrás na história disse que o que existe não é o bem e o mal. O que existe, só existe uma coisa. E aquilo que existe, por exemplo, quando o mal prolifera, é a ausência do bem. Ou seja, luz e sombra. Não é que a sombra exista. O que existe é a falta da luz. Esta é uma reflexão muito interessante, porque se calhar, talvez, e essa reflexão também já se me propôs, se calhar podemos ver ao contrário. Por exemplo, eu quando olho para o céu, e agora, por exemplo, à noite, se eu olhar para o céu, aquilo que eu vejo é escuridão. Vejo uma escuridão entrecortada pelo brilho das estrelas, quando nós conseguimos enxergar. Então, se calhar, o que existe é verdadeiramente escuridão. E, por vezes, dá-se o vislumbre da luz. Mas esse vislumbre da luz, tal como há bocadinho estávamos aqui a refletir, acontece como manifestação. Então, se calhar,
os buracos negros da nossa percepção nada mais são do que inconsciência ou a ignorância do que existe na sombra. Será que a sombra é mau? É mau viver na sombra? É mau olhar para a sombra? Estes dois textos que eu li aqui refletiam um bocadinho sobre isso e falava-se de olharmos para as sombras e tomar delas consciência para as podermos trabalhar e integrar em nós. Então, se calhar, luz e sombra são dois aspectos que fazem parte deste mundo de manifestação e que são partes fundamentais para que haja realmente aqui um trabalho de evolução e que consigamos, com essas duas polaridades, trabalhar no sentido de construirmos as tais pontes entre uma coisa e outra e acharmos aqui o caminho do meio, algo que Buda nos trouxe como reflexão e como proposta filosófica ou espiritual, no sentido de compreendermos que, se calhar, talvez não seja necessário acharmos que a luz é ótima e que é o bem e que a sombra é muito má e maléfica e é o mal. Eu gostaria de ir mais fundo um bocadinho, mas penso que se calhar se tornaria aqui um bocadinho saturante para quem está a acompanhar o programa. E queria arrastar esta reflexão, se me permitem, para as questões do bem e do mal. E se repararem à volta daquilo que estamos a viver hoje, estes tempos atuais estão muito, muito arraigados. Há 3 anos e pouco, antes de um evento que trouxe desafios muito profundos à humanidade. Eu tenho que ter algum cuidado com o que digo, porque estamos aqui numa plataforma, e nem de propósito, numa plataforma onde liberdade e verdade é uma via única, não existe polaridade, há uma narrativa instituída e se não compliance, se não aceitarmos essa via única, essa narrativa instituída, somos bloqueados, somos cerceados, que foi justamente aquilo que me aconteceu a mim, com a minha página do Facebook anterior, o meu perfil, foi pura e simplesmente suspenso sem qualquer hipótese de reclamação. Contestei, não é? Mas nunca obtive resposta. Tranquilo, nós vamos reinventando-nos e vamos aproveitando todos estes setbacks, contratempos ou desafios para nos reinventarmos. Vivemos num mundo hoje que há 3 anos e meio atrás, ou quase 4, não vivíamos. Antes dos confinamentos e da crise global que atravessamos, não havia já quase problemáticas sobre o bem e o mal. Não ouvíamos as expressões pessoas de bem e pessoas de mal. Não havia problema nenhum sobre pessoas que tinham outras orientações sexuais, não havia problemas nenhuns com pessoas de uma determinada cor, de uma determinada etnia, ou pelo menos estávamos num caminho de tolerância e de amorosidade mais expansivas, mais naturais e mais fluidas do que estamos agora. Agora, de repente, parece que tudo ganhou uma clivagem muito grande e as polaridades estão bem vincadas e de repente há pessoas de bem e há pessoas de mal, há negacionistas e há não sei o quê, há isto ou há aquilo, ou és meu amigo ou és meu inimigo, ou és da minha cor, ou és de direita ou és esquerdoido, enfim. Onde eu quero chegar com esta divagação é que hoje, 3 anos e pouco depois, o slogan de vai ficar tudo bem não ficou nada bem. Aquilo que, embora talvez faça parte de um plano maior e que a dualidade deve ser olhada com alguma reflexão
E num dos textos que vos li, falava ali justamente disso, de termos algum equilíbrio e de procurarmos sempre aqui olhar para as duas facetas numa perspectiva crítica. E quando se diz crítica, o espírito crítico é muito importante e cada vez é mais importante ainda. Fazer a filtragem entre as maluqueiras, e eu já disse, está dito, as maluqueiras que existem por aí, nas teorias negacionistas, se calhar não são todas ou totalmente maluquices. Algumas têm alguns fundinhos de verdade. Se calhar são postas e são batidas de uma forma muito sem reflexão e muitas vezes sem educação. E educação é a elegância de lidarmos com a nossa verdade e expô-la sem a esconder, mas sem conflitarmos ou tentarmos suprimir a verdade e a perspectiva do outro. E é neste mundo dual em que cada vez mais a luz e a sombra se colocam em trincheiras opostas, que talvez esteja a fazer falta nós olharmos para tudo à nossa volta e olharmos até para nós próprios e em vez de nos vermos representados por uma energia crística que se refugiou na solitude, não para enfrentar o demónio, mas para enfrentar os seus demónios, as suas sombras, era bom que olhássemos para essa perspectiva, para essa proposta, e percebêssemos que só quando olhamos de frente as nossas sombras, aquilo que consideramos menos bom em nós, aquilo que se calhar é mais motivo de vergonha para nós próprios, aquilo que muitas vezes nós não gostamos que os outros saibam, nem nós mesmos. Só enfrentando, olhando de frente essas sombras, é que teremos a noção verdadeira de que aquilo é parte integrante de nós, mas não é a nossa totalidade. Assim como também o nosso melhor nunca é apenas e só uma luz dourada, ou crística, ou seja lá o que for. Aquilo não é a nossa totalidade também. É uma faceta da nossa personalidade, da nossa essência. Portanto, nós estamos aqui, e apesar de eu acreditar piamente e cada vez mais que a vida não é só isto, não é nascer, crescer, ser formatado, formar uma família, ter um filho, comprar um carro, ter uma casa, trabalhar, morrer e pronto, está feito. Não faz sentido, tem de ser, para mim, tem de haver algo além disso. Há 14 anos atrás, se me perguntassem, talvez eu dissesse uma coisa completamente diferente. Hoje não. Hoje com algumas experiências diferentes e com uma década e meia quase de trabalho de autoconhecimento, já não tenho a pretensão de virar um ser iluminado, até porque acredito, e isto sou eu que acredito, ok? Eu não estou aqui para vos impingir nada. Acredito que o momento da iluminação acontece eventualmente nos instantes imediatos ao desencarne e nos seguintes, e não em vida terrena. Porque se conseguíssemos a iluminação aqui na vida terrena, talvez o nosso propósito enquanto seres humanos se esvaziasse e não faria sentido estarmos aqui para tentarmos descobrir e evoluirmos não só na nossa consciência íntima e pessoal, mas também na nossa consciência coletiva. Então, nos dias de hoje, falar de luz e sombra, falar de iluminados e despertos e não despertos e adormecidos e rebanhos e não sei o quê, cada vez mais me faz muita espécie. E eu ter escolhido este tema para hoje foi propositado porque ainda há pouco eu não vejo televisão, mas acompanho o que se passa no mundo. Para quem já passou pelo jornalismo, o não saber é uma coisa que nos come por dentro, mas este não saber é um saber de conhecimento, de
conhecer o que se passa à nossa volta. Sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de saber as razões das coisas e etc. No entanto, fui aprendendo a dosear e a perceber que esta ânsia de conhecer, ânsia não é uma palavra bem escolhida, mas faz parte. Nós não temos que nos isolar do mundo para vivermos de uma forma diferente. Nós temos de escolher quando vivemos no mundo, e mesmo vivendo no mundo podemos nele não efetivamente viver. Eu explico de outra forma. Nós estamos aqui, somos seres humanos, vivemos a realidade de percebermos a luz e de percebermos a sombra, ok? Então, quer dizer, vamos refugiar-nos do mundo, vamos viver isolados e dizer, ou então trabalharmos o nosso autoconhecimento e dizermos que de repente já não precisamos de ninguém. Ora, isso é a mais pura mentira. Lá está, verdade e mentira. São conceitos humanos e por vezes, e neste momento é um dos momentos em que a humanidade mais lida com este nível de consciência, que é um nível de consciência que, de um certo modo, parece ter evoluído ao invés de evoluir. És tu ou ele, é amigo ou inimigo, é amoroso ou maléfico, é de direita ou de esquerda, é bom ou é mau, é quente ou frio, é verdade ou é mentira, e pelo meio andamos perdidos numa batalha constante entre a razão e a inconsciência, a ignorância com a sabedoria, e andamos perdidos nesta dualidade constante em forma de ping-pong. Não há, e eu vou dizer isto novamente, não há verdades absolutas. Repito, sublinhando e reiterando, não há verdades absolutas. Existem verdades herméticas, ou seja, leis às quais o plano existencial em que nos encontramos agora não podem fugir. Este plano não pode fugir a determinadas leis. E essas leis são leis cósmicas, que podemos chamar de vários nomes, podemos chamar leis físicas, leis divinas, chamem-lhe o que quiserem. Eu deixo-vos o convite para lerem Conversas com Deus, de Neil Donald Walsh, que vai rasgando algumas das perspectivas que nós fomos sendo formatados desde que nascemos até que nos tornamos mais ou menos adultos, sobre o que é Deus, o que é a luz, o que é a sombra, o que é bem, o que é o mal. Mas quando falamos de bem e de mal, quando falamos de luz e de sombra, eu gosto sempre de me recordar de uma frase que para mim faz um sentido brutal, que é, por vezes, aquilo que nos é bom não nos é benéfico. Ou seja, um dos princípios alquímicos é, e dou o exemplo do ferro, por exemplo, sendo um metal, ao passar pelas temperaturas elevadíssimas do fogo, consegue-se moldar, consegue-se dar formas a esse ferro. De outra forma, não é possível. Não será, e deixo aqui algumas questões no ar para depois, se entenderem, deixarem as vossas opiniões. Não será que luz e sombra são meramente aspectos da nossa essência? É quase como aquela história da moeda. A moeda tem duas faces, não é? Tem a cara ou coroa. No entanto, uma coisa e outra fazem parte do mesmo objeto. Às vezes cria-se a ilusão de que eu agora sou muito espiritual. É logo uma coisa que mexe com o meu sistema nervoso. Porque não há ninguém que seja mais espiritual que ninguém. Afinal de contas, somos todos espíritos a habitar num corpo divino, mas denso. Não há ninguém, eu volto a dizer, não há ninguém que seja mais espiritual que ninguém. Somos todos seres espirituais em manifestação terrena.
portanto ninguém é mais espiritual que ninguém. E digo terceira vez, ninguém é mais espiritual que ninguém. Há níveis diferentes de consciência, há níveis diferentes de manifestação, mas não há, eu volto a dizer, e hoje assiste-se também cada vez mais a pessoas que acham que de repente chegaram a qualquer lado e a espiritualidade, ou a tomada de consciência da espiritualidade, arquetipicamente no tarot, por exemplo, a carta que simboliza a espiritualidade é a carta da torre. E no tarot aparece lá uma carta onde o desenho é uma torre a levar com um raio em cima pessoas a caírem, ou seja, tudo a ser desfragmentado e a desmoronar. A tomada de consciência espiritual é um constante desfragmentar de tudo aquilo que nós solidificamos e cristalizamos em nós. Portanto, se há alguma coisa que a caminhada espiritual me tem mostrado é que, de facto, não há ninguém que seja mais espiritual que ninguém. Não há o bem nem o mal. Há compreensões diferentes de polaridades. O bem sem o mal não existe. É uma coisa vazia. Assim como o mal sem o bem também não existe. É uma coisa vazia. Uma coisa e outra fazem potencial. Aliás, o bem e o mal, o quente e o frio, disponibilizam-nos a possibilidade de nós entendermos a vida terrena como uma manifestação onde cada junção de quantidades diferentes de dois ou mais elementos cria coisas diferentes. E temos aqui a participação da Ana Cristina Gomes, que diz o seguinte. Ela primeiro diz que concorda e depois diz o seguinte: o lado escuro dá-se quando atravessamos o deserto, quando nos aceitamos e perdoamos pelas nossas más escolhas e comportamentos. A luz acontece após esta travessia. Assim como o sol brilha após a tempestade, o mesmo acontece à luz. Vem depois da travessia da escuridão. Temos aqui também a participação da Elizabeth Amador Almeida. Olá, minha querida viva, tudo bem? Boa noite. Pura verdade, diz ela, em tudo na vida, ninguém é melhor do que ninguém. Somos consciências divinas em constante evolução. Pois é, meus amores, eu acredito cada vez mais e uma das coisas que sempre me fez muita confusão, sabem, é algumas expressões, seres da luz, seres das sombras, e aquilo que eu vou assistindo hoje no mundo, ao meu redor, e eu já passei por lá e, portanto, não julgo assim com uma altivez ou do cimo de um topo qualquer de uma montanha que supostamente eu possa ter escalado e alcançado o cume. É muita gente que abraçou a caminhada espiritual, que se diz desperta, que chama os outros de sonâmbulos, de ainda não despertos, de ovelhas, e isso começou-me a deixar muito renitente e por vezes eu preciso afastar-me. Tentar ver de fora estas coisas para poder encontrar o meu caminho e a minha verdade, o tal espírito crítico que eu falava há bocadinho. Eu posso ter em mim e na minha natureza, na minha essência, a capacidade, por exemplo, de escrever melhor do que falar. A outra pessoa, se calhar, vai ter a maior capacidade de falar do que escrever. E nenhum de nós é melhor do que o outro. Então, quando eu olho para o mundo hoje e vejo esta clivagem entre despertos e não despertos, negacionistas e, enfim, não é? Eu penso, mas nós estamos no milénio de trabalhar as emoções. A energia feminina, o milénio 2 é as emoções, a água, a fluidez, a necessidade
de darmos as mãos, a necessidade de dialogarmos, de fluirmos, de sermos permeáveis, de sermos tolerantes, de preservarmos e fomentarmos o diálogo. E de repente eu faço uma pausa e olho para o mundo à minha volta e o que é que nós vemos? É justamente, parece que, o oposto. Ou és meu amigo ou estás contra mim, ou és desperto ou estás a dormir, ou és covideiro ou és negacionista. Espero que isto não dê para censura. Ou és isto ou és aquilo. Não, claro que não. Então depois nós vamos fazer formações, vamos fazer retiros, vamos fazer terapias e de repente dizem-nos que só enfrentando as nossas emoções, lidando com elas, trazendo compreensão a essas emoções e integrando-as em nós, é que podemos evoluir. Então, e de repente andamos todos vestidos com cores diferentes e com novas roupagens e falamos todos sempre no mesmo tom e somos muito iluminados e etc. Mas depois alguém diz que olá, boa tarde, como estás? E nós não respondemos. Somos assim tão iluminados, somos assim tão despertos, afinal somos assim tão espirituais e tão amorosos? Não, claro que não. Claro que não. Somos seres humanos. A Joana Cardoso diz que está a sair muito bem. É uma reflexão, ou melhor, é uma meditação, se quiserem, com algumas reflexões dentro. Talvez seja a hora, para não vos amassar muito mais, talvez seja a hora de olharmos uns para os outros e percebermos que, e agora sendo muito dual, se calhar por vezes há muito mais espiritualidade no Senhor das Obras do que num guru de um reino qualquer. Eu tenho visto várias coisas sobre aquela seita que eu não sei se é do reino da pineal. Eu não sei efetivamente se são uma seita ou não. Por aquilo que se vai percebendo, efetivamente parecem ser, porque há ali coisas que não batem certo. Há ali muita informação e desinformação. A última novidade que tive foi uma pessoa que supostamente já fez parte dessa comunidade que esteve a ser entrevistada pelo Sérgio Tavares no canal dele, e ela de facto traz à luz do dia algumas coisas que são de facto arrepiantes, desde a poligamia, não que a poligamia seja uma coisa que me seja estranha ou mereça a minha repulsa, bem pelo contrário, não tenho nada contra ninguém. Quem me conhece e quem sabe quem sou e quem me sente compreende que eu não tenho, e enquanto tiver esta consciência jamais terei qualquer coisa contra qualquer preferência pessoal de outra pessoa. Afinal de contas, se eu próprio, e este creio ser, há bocado eu dizia que não havia verdades absolutas, mas dentro de nós, nós podemos ter as nossas verdades absolutas, podemos ter as nossas verdades herméticas, desde que elas não sejam tirânicas e não sejam ditatoriais, não sejam impostas aos outros, e esta é a minha verdade e eu é que sou o dono da verdade, e esta verdade é minha, mas tu tens de a aceitar porque ela é mais forte que a tua, é mais lógica que a tua. Isso poderá ser tudo menos uma manifestação amorosa. Eu acredito que o princípio, ou um dos princípios fundamentais e herméticos para mim da espiritualidade é eu ter as minhas próprias verdades. Eu ser soberano daquilo que penso, daquilo que sinto, daquilo que faz sentido para mim. E essa soberania jamais, em momento algum, pode, deve ou será alienada por quem quer que seja. O mundo à minha volta, brincando com Sócrates, não o jeitoso que nós tivemos como primeiro-ministro, mas o Sócrates, o filósofo,
quando ele é condenado à morte, a morte era por suicídio. Era-lhe dado um frasquinho de cicuta, um veneno, e ele, em determinado momento, tomaria e morreria. E ele aceitou esse castigo, e os discípulos lidaram muito mal com aquilo, e questionaram-no sobre o porquê dele aceitar e não se rebelar contra isso, e não lutar, e até mesmo fugir. E ele dizia uma coisa que ainda hoje me rege e que é de facto um dos princípios fundamentais para mim, e que junta e que faz efetivamente a ponte entre o mundo cá fora, o mundo externo a mim, e o meu mundo interno. Ele dizia algo do género: podem dominar o meu corpo, podem fazer o que quiserem comigo cá fora, mas dentro de mim, eu sou soberano de mim próprio. Eu sou livre dentro de mim mesmo. Então talvez seja o momento de olharmos para o mundo e de percebermos que, se calhar, luz e sombra fazem parte de nós. Aliás, até permitam uma brincadeira, até o nosso próprio sistema biológico é um fascinante biossistema, e se nós o estudarmos e tivermos esta curiosidade, ele próprio, ou seja, o nosso corpo, ele próprio tem coisas muito boas e coisas muito más, não é? Nesta percepção dual, porque afinal de contas nós comemos e bebemos, mas depois a alquimia lá dentro é feita e ele faz a absorção daquilo que necessita e depois cria coisas que não necessita, e nós temos de as colocar cá fora. Portanto, o nosso corpo é uma cena espetacular, mas também tem coisas muito agradáveis e coisas menos desagradáveis. Ou melhor, coisas agradáveis e coisas desagradáveis. Ou seja, o bom e o mau são percepções. A luz e a sombra não é, tal como o título da temática deste programa, não é luz versus sombra. Muito pelo contrário. É luz e sombra. Duas percepções de uma mesma coisa. Afinal de contas, quando eu vos disse há bocadinho para lerem As Conversas com Deus, de Neale Donald Walsch, eu posso vos dizer que li são 3 livros. Eu li o primeiro, e aquilo para mim foi um brainstorming imenso na altura, porque meses antes eu estava a ler um livro que era A Desilusão de Deus, de Richard Dawkins, e foi uma altura da minha vida, não foram muitos anos, mas foi uma altura da minha vida em que eu me considerei ateu, depois de passar por um catolicismo que foi seguido por formatação até sensivelmente aos 15 anos. Dos 15 aos 17, 18 foi uma coisa muito turbulenta, porque comecei a colocar questões. O tal Deus que era misericordioso para mim não fazia sentido que nos condenasse ao fogo do inferno e não chegasse isso ainda era eterno. E quando eu leio esse livro, Conversas com Deus, o primeiro, aquilo foi de facto uma brainstorming, foi de facto uma brainstorming, caramba, desculpem, eu estou a pensar, estive a ler em inglês e agora brainstorming, ajudem-me, por favor, storming, em português, brainstorming é, pronto, é uma transformação, caramba, bloqueei mesmo, pronto, uma tempestade mental para mim, que se gerou e que me fez levar a ir a outros pontos e perceber que Deus é um conceito. Nós encaramos Deus como um conceito, e esse conceito está muito e intrinsecamente ligados com as facetas do bem e do mal. Deus é o bem, então nós precisamos de uma figura para simbolizar o mal. E esta foi uma reflexão minha a determinado momento, e se esse tal Deus amoroso for igualmente responsável pela dor, pela perda,
pela angústia, pelas coisas que mais nos inquietam. E esta reflexão que eu acabo de partilhar com vocês tornou-se muito evidente para mim, e a partir desse momento da visualização desse filme, A Cabana, colocou muita coisa em causa. Eu abracei a jornada espiritual no momento em que perdi a minha mãe inusitadamente, e na altura fui fazer um curso da Reiki, porque sim, eu conto sempre esta história, mas é a realidade. Foi aí que houve o turning point entre aquilo que eu era e aquilo que eu me comecei a destornar até aos dias de hoje. E se Deus, sendo tudo o que é, estando presente em todas as coisas, for luz e sombra ao mesmo tempo? Não vamos, ou melhor, não vou alongar esta reflexão, no entanto, deixo em aberto a vossa participação. Aliás, gostava até de vos convidar, depois, se for essa a vossa vontade, digam-me, e fazemos um programa com várias pessoas, onde estaremos em debate, digamos assim, porque só juntos evoluímos. É aquilo em que eu acredito. E podemos dar-lhe a temática Deus, o Criador e o Destruidor, por exemplo, mas a realidade é que talvez nos detamos demasiado rotular as coisas como luz ou como sombra, como bem ou como mal, e nos esqueçamos que se calhar essas duas facetas das nossas percepções sejam importantes para nós evoluirmos. Antes de me despedir de vós, quero deixar aqui a participação da Lígia Moreira. Olá, meu anjo, como estás? Beijinhos para ti também. Ninguém é dono da verdade, de facto, mas tenho as minhas próprias verdades e devemos respeitar cada individualidade e dores que só cada um sente. É o que se passa neste planeta denso e nada é por acaso. Sabes, Lígia, há uma coisa que eu gosto de brincar muitas vezes, que é o seguinte: se de facto não fosse suposto nós sentirmos dor, não tínhamos sistema nervoso. Yeah. E se por um lado isso é muito bom, por outro lado, quando a gente se magoa, dói para caraças, aquilo é uma coisa excruciante muitas vezes. No entanto, esse mesmo sistema nervoso que nos faz sentir dor também nos faz usufruir de um sentido físico espetacular, que é o tato, o sentir as coisas pelo toque. Muito bom, obrigado pela tua participação e obrigado por estares desse lado também, profunda gratidão. A Joana Cardoso e o tal do ego, fala sobre o ego. Já falo, Joana. Gratidão pela tua participação, muito obrigado por estares desse lado. Vou buscar o comentário a seguir para falarmos do ego, está bem, Joana? Que é o comentário da Elizabeth Amador Almeida, a dualidade yin e yang. Pois bem, obrigado por estares desse lado, Elizabeth, obrigado pela tua participação. Há de facto uma exacerbação egóica do mundo. E quando nós atiramos para o mundo, nós de certa forma terceirizamos, como dizem os brasileiros, e é um termo que eu amo dos brasileiros, que é terceirizar. E o que é terceirizar? Terceirizar é falarmos de nós na terceira pessoa ou atirarmos cá para fora, para outra parte, a responsabilidade que nos compete. Eu acho muita graça, eu sei que não vou agradar com o que eu vou dizer, mas é a minha percepção e tal como a Lígia falava ali, e verdade, e é verdade para mim, eu respeito isso. Cada um de nós tem as suas próprias verdades. Eu não tenho o direito de as impingir a ninguém, nem rotular as outras pessoas de ignorantes, de adormecidos, de inconscientes, porque quem sou eu para julgar os outros desta forma? Eu não sou completo. Eu sou um ser completo em mim. Mas eu não sou inteiro ao ponto de não precisar de nada. Senão o que é que eu estava aqui a fazer? Esqueçam lá isso. Não estava aqui a fazer nada. Há quem sustente que este mundo é um mundo de provas e expiações. Esqueçam lá isso. Ok? Na minha percepção,
quando nos atemos muito a esta ideia deste mundo ser de provas e expiações, estamos a ser egoicamente cegos. Estamos aqui a fazer uma espécie de resgate desta egrégora religiosa. Há dias alguém me dizia que lia a Bíblia todos os dias. E perdoem-me, não quero ferir suscetibilidades. Mas, como dizia José Saramago, a Bíblia é um manual de maus costumes. É preciso ter uma preparação e uma maturidade intelectual, filosófica, religiosa e espiritual grandes para lermos a Bíblia sem ficarmos dependentes ou cativos dessa energia. Eu recordo que a Bíblia, chama-lhe sagrada, chama-lhe a voz de Deus ou a mensagem de Cristo, ela foi escrita por mãos humanas. E essas mãos humanas adaptaram, não é à toa que só alguns livros foram aceitos, outros foram tornados agnósticos, não são agnósticos, têm outra designação, foram rejeitados. Se calhar alguns dos que lá não estão dizem muitas verdades, se calhar os que lá estão foram parte de um compêndio que foi agrupado para determinar e para ajudar a um determinado propósito. A Bíblia é tão só um manual que cumpre um determinado propósito. Não é propriamente um propósito libertador. E agora respondendo à Joana de uma forma muito concreta, utilizando aqui a dica da Elizabeth, a dualidade yin e yang, as coisas complementam-se e não são únicas em si, sem terem em si mesmas partes de um outro todo que é uno, individual, que é uma individualidade, mas que faz parte também desse todo. Dito de uma forma mais simples, o ego é o nosso maior mestre. Ou seja, quando Cristo, e utilizando novamente esta comparação, esta alegoria, se quiserem, quando Cristo se reserva e foge dos discípulos e da multidão e tal, e não sei o quê, e vai para o deserto, ele não vai ser atentado pelo demónio. Ele vai enfrentar os seus próprios demónios. Ele vai olhar-se no vazio, reconhecer os seus aspectos positivos e menos agradáveis e perceber que o ego é o seu maior mestre. E se calhar não estou a lançar aqui demasiadas provocações, mas e se Lúcifer, e eu gosto de usar muito este nome, porque a raiz da palavra Lúcifer significa o portador da luz. E se esta entidade que nós criamos para representar o mal nada mais seja do que uma representação do nosso ego, que está sempre disponível para nos sabotar, mas que se calhar foi criado por Deus, pela fonte, para que nós possamos de facto evoluir. Deixo a pergunta no ar, não vou dizer a minha opinião. Acreditam mesmo que o Jardim do Éden existiu? Acreditam mesmo que Deus criou o homem e a mulher e depois pôs lá uma árvore da sabedoria e lhes disse: epá, não comam desta árvore porque é a árvore do conhecimento? Faz sentido? Não sei. Deixem aberto. Aquilo que eu digo à Joana Cardoso, que coloca aqui a questão do ego, o ego é o nosso maior mestre. É aquele que nós dizemos: ok, vou arriscar isto. E ele diz: epá, tu não és capaz, tu não sei quê, tu não sei que mais. Não há supressão do ego, há integração. O ego é o limitador, ou de outra forma, é o catalisador entre a intuição e a razão. O ego é uma ponte que nós temos de atravessar, reconhecê-la como parte integrante entre a nossa intuição e a nossa razão. A nossa razão é lógica, é o quente e o frio. A nossa intuição diz que há o morno.
Estou a falar alegoricamente, mas eu penso que estou a expor a minha ideia de uma forma que a Joana possa compreender. Mas a Joana e todas as pessoas que nos estão a acompanhar, não existe, para mim, não existe, isso é claro como água. Grandes mestres falaram sobre isso. E eu leio muito hoje, por exemplo, e ele muitas vezes tem, ou teve, já agora curiosidade, o Osho não escreveu nada, escreveram, ele só falou. E ele falava muito sobre o ego, sobre os padres, sobre as religiões e padres e política, sobretudo. Ele destruía essa malta toda. E no meio das palavras dele há muita verdade, assim como de outros mestres também. O ego não é uma cena que nós temos que abater, que nós temos que eliminar. No momento em que deixarmos de ter ego, o ego nada mais é do que uma faceta da nossa essência, ok? E ela é fundamental para que nós estejamos num corpo físico aqui na Terra. Porque no momento em que nós deixamos o corpo físico e desencarnamos, utilizando aqui expressões que os espíritas utilizam muito, no momento em que nós desencarnamos, o ego passa a plano secundário e começa a ser, digamos, anulado. Mas o ego é uma parte importante da nossa manifestação. Porque sem ego, meus queridos amigos, nós não íamos ter esta coisa de bom e mau, frio e quente, luz e sombra, não haveria aqui este propósito de raciocínio, de indagação e de mergulho na nossa essência e na reflexão sobre aquilo que somos. Bom, terminando aqui este programa, em que desde já agradeço imenso todas as participações e a companhia de todos os que estiveram desse lado. O programa será gravado e em breve vai estar disponível no meu canal do YouTube e também na plataforma Rumble. Deixarei aqui a gravação e os links nos comentários. Deixo-vos o convite para reflexões futuras. Quem sabe até na próxima semana, no próximo domingo, podemos estar aqui à conversa várias pessoas, em direto, assim, aqui, para que toda a gente veja, porque eu acredito cada vez mais, e mesmo que por vezes isto pareça uma caminhada no deserto, acredito cada vez mais que juntos evoluímos, cada um com a sua percepção, cada um com a sua verdade. Ok? Meus amores, seres divinos, gratidão pela vossa presença, pelas vossas contribuições, comentários. Deixem like nesta proposta. Partilhem-na se for essa a vossa vontade e se acharem que possa contribuir para uma discussão mais alargada com outras pessoas que estejam também receptivas e dispostas a evoluirmos juntos. Gratidão também pela tua presença, Lígia, Paulo, um forte abraço e a todos os que nos acompanharam e que estiveram desse lado. É para vocês que eu faço o Good Vibes, mas acima de tudo também faço para mim, porque juntos, recordo e evoluímos, e é juntos que nos tornamos maiores, melhores e mais próximos da nossa essência divina, através da sacralidade da vida. Este foi o Good Vibes, onde só as boas vibrações importam. Tenhamos todos uma ótima semana e lembrem-se, somos juntos. Até para a semana, uma ótima noite para todos. Gratidão.